Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E hoje eu recebo o advogado, professor Márcio Xavier, que é professor da Rede Doctum de Ensino. Márcio, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Professor Dário, eu agradeço o convite. Vamos fazer um programa aí com um assunto bem atual e bastante interessante. Eu convidei o Márcio porque nós acabamos de viver aqui no Brasil as Olimpíadas. E o Márcio, além de advogado, professor, é também bacharel em Educação Física, né, Márcio? Na verdade, eu não terminei o curso, eu estou estudando, na verdade, a licenciatura em Educação Física. Certo. Mas eu estou em conclusão ainda. Mas você está bem envolvido com o esporte, né? Acompanhando muitas coisas relacionadas ao assunto, né? Sim. Na verdade, uma especialização na área jurídica que eu tenho é o direito desportivo. Ah, tá. E é comum entre os jusdesportistas o argumento de que procuram esse ramo do direito porque são aficionados com o esporte. E o esporte ele está inserido em qualquer contexto, né, onde o ser humano está, inclusive no lado jurídico. E a gente percebe também que muito se debate sobre esporte, programa de televisão das mais variadas espécies, especializados, não especializados, alguns focados apenas no futebol. Mas a gente vê também que não existe muito o conhecimento da regra, o conhecimento da área jurídica, a especialização mesmo, né? Do que vem a ser o direito desportivo. Bom, nosso programa aqui, né, a nossa temática principal é política, né? Sim. Qual seria a relação, igual nós que vivemos essa Olimpíada agora, foram 15 dias de muita intensidade, do ponto de vista esportivo, qual seria a relação entre Olimpíada e política? Como é que você vê isso? A relação é total, né? Basta a gente observar que a Rússia, a Federação de Atletismo Internacional, ela boicotou, de certa forma, ela puniu, na verdade, né? Será melhor dizendo isso, ela puniu a Rússia para que o atletismo da Rússia não participasse porque estava envolvido em doping, né? Os atletas, pelo menos grande parte deles, estava envolvido em doping. E o argumento muito forte que nós verificamos aí da agência antidoping para poder fazer essa punição foi que havia participação do governo russo. Uma ingerência política do Estado, né, numa situação que ele não deveria. Sim. Então, uma das consequências foi isso aí. Mas isso aí é uma coisa muito recente. Agora, para a gente poder compreender essa inserção dos governos, dos estados, dentro do esporte, a gente precisa fazer uma compreensão que, se você me permitir, um pouco histórica sobre esse aspecto do esporte. Se a gente pegar, então, desde o surgimento desse movimento olímpico, né, o olimpismo, a gente vê que ele surge lá em 1894 com o Pierre de Coubertin, que era um barão, né? O barão de Coubertin, uma pessoa, um nobre, né, um nobre europeu aficionado com esporte. E é bom que a gente lembre, né, também para as pessoas, né, que hoje o esporte é massificado. Né? Qualquer pessoa pratica esporte, o esporte está inserido em qualquer ramo de atividade educacional, né, de participação ou de rendimento, que é o profissional. Mas antigamente não. Antigamente ele era muito elitizado. Se a gente falar, inclusive, do futebol hoje no Brasil, que ele é um esporte de massa, ele surgiu no Brasil de maneira elitizada. Então, Pierre de Coubertin, um barão, né, um nobre, ele traz esse espírito, esse movimento olímpico, fazendo um reporte aos Jogos da Grécia Antiga. Então, o que ele pretende com a criação desse movimento olímpico? A interação das pessoas e das comunidades. E um dos principais pontos que nós verificamos aí é a não ingerência de governos e de estados no que diz respeito a isso. Que as pessoas possam, né, se relacionar de maneira não política. Como se fosse uma fraternidade universal, né? Exatamente. Mas o que a gente vê logo lá no início, né, é exatamente a utilização desses jogos para fins políticos, né? Temos vários exemplos ao longo da história. Exatamente. O maior deles, a Olimpíada de 36, em Munique, né? Onde havia ali o início do nazismo em todo o seu esplendor, né? E como é que foi aquela Olimpíada? Realmente ali parece que o objetivo era utilizar o esporte como uma máquina de propaganda.
E é interessante observar, né, que até o cortejo da chama olímpica, toda essa criação foi feita a partir da Olimpíada de 36. Né? Então, a pretensão aquele cerimonial não existia antes. Ele não existia conforme o esplendor que ele tem hoje. Né? É a partir dali que a gente vê cada Olimpíada tendo um detalhe bem particular, bem específico para o esplendor daquele momento. E aí verifica-se, né, Hitler, né, querendo demonstrar a superioridade e enganar o mundo, né, mostrar que o que ele propunha lá era uma coisa boa, ele utiliza as Olimpíadas para poder divulgar. E até mesmo para ganhar ali junto ao próprio povo alemão, né? Mostrando que ele é superior. Né? Que a raça tinha uma superioridade. E tal. E o que é interessante a gente observar nesse aspecto aí é que nesta Olimpíada específica nós tivemos um americano, o Jesse Owens, né, um americano negro, participando daquelas Olimpíadas e ganhando todas as provas que disputou. Né? Medalha de ouro, todas as provas que disputou. Era o Bolt da época. Né? Era o Bolt da época. Né? Agora você imagina, né, um negro norte-americano desmistificando, né, toda aquela propaganda nazista. E interessante que a história conta, né, relacionando também ao momento vivido pelos Estados Unidos, momento político vivido pelos Estados Unidos na época, uma grande sensação de racismo no próprio Estados Unidos. Quando ele volta, quando ele retorna para os Estados Unidos, ele afirma, né, o que deixou ele mais magoado, o que deixou ele mais chateado não foi as humilhações, né, do regime nazista ou das questões colocadas, mas foi pelo próprio povo americano. Né, o Delano Roosevelt, o Roosevelt, né, ele não sequer mandou uma carta. Franklin Delano. O Franklin Delano Roosevelt, que é o presidente dos Estados Unidos na época, não mandou uma carta parabenizando o Jesse Owens pelas conquistas que ele fez pelo povo americano. Né? E a gente verifica isso aí muito questão do contexto político da época. Tem uns casos do Jesse Owens, né, que ele começou a fazer exibições de atletismo e ganhar dinheiro com isso. Ele foi a ser perseguido pelo imposto de renda americano. Né? Bom, mas depois nós tivemos aquele episódio do terrorismo, né, nas Olimpíadas já na Alemanha, né? Em 72. Novamente em 72. Né? E foi Munique também? A primeira foi Berlim, né? Sim, Berlim. A primeira foi Berlim. Agora, em 72 foi Munique. Munique. Isso. Aí um episódio foi conhecido também como Setembro Negro. Setembro Negro, né? Em que pessoas de nacionalidade palestina, se assim a gente pode chamá-los, né, com essa nacionalidade, terroristas invadem, né, a Vila Olímpica, fazem reféns lá e mesmo assim ceifam a vida de vários atletas israelenses, né? A exigência que eles faziam contra o Estado de Israel à época era para que eles libertassem alguns terroristas que estavam presos. E a escolha da Olimpíada foi justamente para chamar a atenção do mundo inteiro, né? Exato. Foi um momento particular que o terrorismo já coloca aí as suas mãos, né? E não deixa de ser também uma forma de você fazer uma expressão política, né? Nesse período da Guerra Fria, né, nós tivemos também um outro momento em que a política falou muito alto, que foram as Olimpíadas de Moscou. Né, em 80. 80 e depois em Los Angeles de 84. Ou seja, em 80 houve um boicote americano, né? Isso, mas olha só, olha que interessante. Essas Olimpíadas de Moscou, 80 e Los Angeles, 84, não foi a primeira vez que teve boicote. Sim. A primeira vez que teve boicote, segundo a história, foi em 76 em Montreal, no Canadá. Fato em que várias nações africanas, em contraposição ao regime de apartheid da África do Sul, boicotam as Olimpíadas e não participam. Mas qual a razão da relação da África do Sul com o Canadá? O Canadá dava algum tipo de apoio? Na verdade, a Olimpíada foi em Montreal, no Canadá. Sim. E me parece que foi um protesto contra Nova Zelândia. O time de rugby da Nova Zelândia foi fazer uma excursão pelos países africanos. E aí, em protesto, né, parece que foi o Congo, a república que liderou esse movimento. Liderou esse boicote. Então, eles não compareceram às Olimpíadas. Inclusive, o Iraque também aderiu a esse movimento e não compareceu em Montreal para participar dos Jogos Olímpicos dessa ocasião. Porque o time da Nova Zelândia participou
né, junto com a África do Sul. Ah, tá. E a África do Sul, em função do regime de apartheid, né, não era uma coisa muito bem vista pela comunidade internacional, inclusive para os próprios países africanos. E em 80 foi interessante que ela sendo realizada em Moscou, nos Estados Unidos, boicotam em função da Guerra Fria. E que era um período em que o regime comunista soviético estava no auge. No auge, né? A Guerra Fria também. A Guerra Fria no auge. E em 84, quando a Olimpíada é realizada em Los Angeles, nós temos aí então o troco. Isso. Já a União Soviética não participa das Olimpíadas de 84. E aí a gente tem um encerramento, a gente pode classificar esse período de olimpismo aí. O primeiro período, ele é chamado de amadorismo, que é o movimento olímpico, o movimento da Carta Olímpica. No segundo momento, então, você tem um movimento de nacionalismo exacerbado, que aí a gente já chega até o momento aí contextualizado da Alemanha. No segundo momento, você tem aí a Guerra Fria, como o contexto político que dá o tom da Olimpíada na época. É o pós-Segunda Guerra Mundial. E aí você tem, em 88, as Olimpíadas acontecendo em Seul, que você já tem aí a profissionalização, né? A participação de todos os comitês olímpicos nacionais. E já em 92, em Barcelona, você tem uma profissionalização que a gente vê aí com um padrão cada vez mais alto. Cada vez mais alto. Essa profissionalização era antes de Seul, o atleta ele não poderia ser remunerado, né? Era algo mais ou menos nesse sentido? Na verdade, essa questão do Comitê Olímpico Internacional ele é um pouquinho diferente do regime adotado pelas outras federações internacionais. Porque nós temos aí a organização do desporto que se faz em escala piramidal. Então você tem lá em cada país os atletas que se agremiam nos clubes, os clubes por sua vez se agremiam nas entidades regionais, entidade regional que se agremia numa entidade nacional. E aí você tem uma vinculação aos comitês olímpicos. E engraçado que o Comitê Olímpico ele não é formado por pessoas jurídicas. Se a gente pegar o exemplo da FIFA, você tem lá a Confederação Brasileira, a Americana, você tem várias pessoas jurídicas integrando. Né? O Comitê Olímpico ele é uma entidade, uma pessoa jurídica, né? Não governamental, com sede em Lausanne, na Suíça, mas ela é integrada por pessoas físicas. E o interessante do raciocínio dessa integração é que as pessoas que integram esse Comitê Olímpico Internacional, elas não são representantes das nações. Na verdade, é o contrário. Essas pessoas são representantes do COI, né, o Comitê Olímpico, nas nações. É um pensamento totalmente inverso, totalmente diferente. Justamente para que não haja a ingestão, né, a ingerência política sobre o esporte. Né, porque a pretensão aí é unir a humanidade. Interessante isso, hein? Por isso aquela ideia dos anéis entrelaçados. Que significam os continentes, né? Exato. Márcio, você falava aí do amadorismo, né, do período de amadorismo, de profissionalismo. Eu me lembro, em 84, a geração de prata, né, do vôlei, aqueles grandes atletas e todos, para disputar a Olimpíada, eles tinham que, de certo modo, mascarar a remuneração que eles recebiam. E nós tínhamos grandes empresas que patrocinavam os times de vôlei. Pirelli, né? A Sul-América, né? Pirelli e tal. E essas pessoas eram contratadas como se fossem, igual o Bernard, né? Ele era contratado como se fosse corretor de seguro, né? Então, assim, esse profissionalismo, ele veio acabar com um pouco dessa hipocrisia também, né? Que existia antes, né? Porque todo mundo sabe que uma pessoa não tem como se dedicar um esporte de alto nível sem receber por isso, né? Sem se dedicar exclusivamente a isso. Sem se dedicar exclusivamente, né? Até pegando um pouquinho, né? Nós somos flamenguistas, né, Dário? Mas vamos falar um pouquinho do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que inaugura isso no Brasil. E, inclusive, por causa disso, ele é expulso da Liga Carioca. Porque ele começava a pegar lá um taxista, pegar uma pessoa que trabalhava na estiva, que tinha um certo talento e remunerava para ele jogar futebol nesse sentido. Mas trazendo assim, um pouco desse período aí, essas empresas com vinculação de contratos
divulgar a imagem, né? Porque o esporte é um grande divulgador da imagem. Hoje em dia a gente vê que nós temos mecanismos de financiamento do esporte muito diferentes dessa época. E esportes que têm uma rentabilidade maior, outros que não, né? Sim. E aí preciso mesmo. O grande problema, o que nos torna diferentes de países que são potências olímpicas, é que nós temos aí mecanismos de financiamento, né, que são utilizados por escolha das próprias empresas. Né? Eu vou patrocinar o futebol porque... Dá mais visibilidade. Para que eu vou patrocinar o badminton? Né? O que é o badminton? Ninguém conhece. Ninguém para assistir uma partida de badminton. Então, esses mecanismos ainda levam em consideração a grande paixão das pessoas pelo esporte. Se nós olharmos aí para o quadro de medalhas, né, a gente vai ver lá Estados Unidos. Estados Unidos, em primeiro lugar. Primeiro lugar, com medalhas em quase todos os esportes. Então, se for colocar a base dos esportes lá, se eu não me engano, são 42 modalidades esportivas. Então, eles têm boas representações em todas elas. Né? Enquanto os outros países, se a gente pegar a Jamaica, tem lá 4, 5 medalhas, todas elas no atletismo. Sim. Nenhuma disputa em várias outras modalidades. E o Brasil, né, tentando melhorar a sua base de esportes. Se a gente pegar no nosso contexto educacional, uma criança vai praticar lá um futebol, um vôlei, talvez um basquete, um handebol. E de forma assim muito... limitada, né? Sem uma especialização, uma dedicação maior, né? Sem uma técnica mais apurada, seria isso. E o Comitê Olímpico Brasileiro, né, ele pensando nessa questão da melhorar o seu desempenho no quadro de medalhas, ele criou esse mecanismo aí de integrar os atletas junto das Forças Armadas. Outro assunto que rendeu muito nessa Olimpíada foi o fato desses atletas vinculados às Forças Armadas, inclusive no momento de receber as suas medalhas, prestarem continência para a bandeira. Eu fico imaginando, por que teve gente que se ofendeu com isso, com esse gesto? Eu não consigo entender, porque prestar continência à bandeira é um ato respeitoso. Isso, é um ato respeitoso. Honrado, né? E a continência, na verdade, ela faz parte do regulamento militar. Então, quando o militar ele presta continência, ele faz um respeito ao seu superior, né? Aos seus subordinados e aos seus pares, né? Aqueles que estão em igualdade. E um respeito também à bandeira do seu país. Então, eu também não vejo como um ato desrespeitoso. E, na verdade, eu vejo também como uma forma de agradecimento. Nação, né? O agradecimento que o atleta teve com o apoio que ele recebeu das Forças Armadas. Porque... mas a continência foi a bandeira, né? Não foi nem a um superior a um indivíduo, né, específico. Exatamente. Né? Ainda que não considerasse, mas a instituição Forças Armadas, que é uma instituição brasileira, é uma instituição da República. E se a gente pensar bem, né, um atleta que desempenha a sua atividade de maneira profissional, geralmente ele não vem de boa família, no que diz respeito ao aspecto econômico. Então ele precisa se a gente pega aí o medalhista do boxe, sim. Né, ele na entrevista que ele deu, ele agradecia, falava que se não fosse esse programa do Ministério da Defesa, ele não teria condições de se dedicar aos treinamentos, a questão da sua própria alimentação. E mesmo quem vem de família mais abastada, de família, né, mais tradicional, inclusive a filha do Lars Grael, que ganhou medalha na vela, não é de família pobre. Sim. E foi para as Forças Armadas para poder ter condições de treinar e competir em alto nível. Né? Esse programa foi bem sucedido, então, né, Márcio? É um programa muito bem sucedido. E ele não é exclusivo do Brasil. Então, às vezes, essas críticas são infundadas, porque Itália utiliza, Japão me parece que utiliza, Rússia utiliza, França. Então, são países que utilizam. Nenhum desses países que eu me dou conta, eles vivem numa situação de regime militar. A politização desse gesto é um negócio que realmente não tem muito sentido. Não tem muito sentido, né? Isso é um programa de fomento ao atleta. Uma outra questão que você falou, se referindo aos Estados Unidos, né? Disparado a maior potência olímpica. Estados Unidos, a gente viu alguns comentários em redes sociais dizendo o seguinte: Estados Unidos não tem Ministério do Esporte. O Brasil tem um Ministério do Esporte que gasta muito dinheiro, que investe, que faz isso, que faz aquilo.
E o nosso resultado não foi nem de longe, né? Nós ficamos lá 15º. Me parece que é o melhor da história. Teve Sydney, né? Foi Sydney, eu não lembro agora, mas assim, ele pode ter um resultado melhor até o final da Olimpíada, não sei se consegue. Mas parece que já é um bom resultado. É um bom resultado, mas está muito longe dos Estados Unidos. Né? Então, assim, como é que a gente analisa isso? Um Estado como, né, o Estado norte-americano não tem Ministério dos Esportes, o Estado não cuida disso como uma questão de Estado. Parece que o esporte lá ele é desenvolvido mais nas universidades. Né? Nós percebemos que quem cuida de esporte hoje no Brasil é a questão dos clubes. Uhum. Então, os clubes eles já recebem um atleta praticamente formado, vão só melhorar o desempenho do atleta. Mas alguns esportes eles não têm fonte de renda para poder ter treinamento para os seus técnicos, ter treinamento no que diz respeito à parte nutricional. E nos Estados Unidos nós percebemos que existe um fomento para essas... Que não depende tanto do governo. Que não é estatal, né? Ele não é estatal. E a gente vai perceber que, inclusive, alguns países, inclusive, remuneram, né, os atletas que atingem medalhas olímpicas, que às vezes batem recordes. E a gente vê que a gente não tem esses recursos que eles têm lá. E Cuba? Cuba era uma grande potência, de repente... Sumiu. Né? E era um regime já completamente contrário dos Estados Unidos, que lá era tudo controlado pelo Estado. Controlado pelo Estado, né? Mas, e você percebe que não necessariamente eles tinham acesso às melhores nutricionistas, aos melhores aparelhos para poder treinar, mas era um sistema que funcionou durante muito tempo, né? Porque você tinha lá a dedicação talvez exclusiva de uma pessoa para fomentar politicamente o regime, né? Então, eles também tinham um avanço no que diz respeito. Até falando um pouquinho do handball, né? Cuba várias vezes ganhava do Brasil no handball e deixava de ir porque não tinha dinheiro. Ele cedia a vaga para o Brasil participar. E isso aconteceu várias vezes, né? Hoje em dia a gente vê que o nosso handball está muito mais evoluído. Bom, Márcio, em termos de legado, então, né? Essa palavra que é muito usada, o que você acha que fica dessa Olimpíada? Eu vejo que essa Olimpíada ela nos permite enxergar para nós mesmos, como povo, como nação, como nós nos organizamos, não só em frente ao esporte, mas em qualquer aspecto da nossa vida. Nós temos muito para poder desenvolver e interessante a gente observar também, né, para que nós possamos nos conhecer. Um detalhe que chamou muito interesse também nessas Olimpíadas foi o fato de uma pessoa ou um grupo de determinadas pessoas ir lá para um determinado ginásio, local de evento esportivo, levar lá uma faixa lá de Fora Temer e ser retirada daquele local. E a gente percebe que houve discussões muito contrárias ao posicionamento da organização do evento e até da polícia militar, né, que foi lá e fez a retirada desses indivíduos. E eu vejo que não é muito simples a argumentação, simplesmente falar que está cerceando a liberdade de manifestação dessas pessoas. Eu acho que tem um contexto muito maior aí. Se a gente pegar a própria origem da Olimpíada, né, que remontando então ao período da Grécia Antiga, os gregos, em determinado momento, ainda que eles estivessem em guerra, eles terminavam o seu período de guerra para poder festejar e trazer todo esse aspecto aí. Ou seja, as divergências superadas, elas são, pelo menos durante os jogos. São superadas no momento dos jogos. E no que diz respeito aí, me parece que houve uma decisão de um juiz federal, e o juiz federal garantindo o direito dessas pessoas irem lá, se manifestarem. Mas me parece que no momento que teve as Copa das Confederações de 2013, o próprio Supremo Tribunal Federal ele já se manifestou, porque a legislação é um pouquinho semelhante, né, da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, ela é um pouquinho semelhante ao ato olímpico, e me parece que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou nesse sentido, falando que não havia inconstitucionalidade no que diz respeito a isso, e que realmente não caberia num evento como este, manifestações de tal natureza. Então é um pouquinho da cultura também. Eu imagino que uma pessoa não entraria dentro de um templo religioso portando lá
um dizer, né, fora papa, fora pastor, não ficaria bem. Seria inadequado. Inadequado, contrário aos princípios do evento. Mas o saldo no geral foi bom para o Brasil. O saldo no geral foi bom porque nós tivemos uma melhora, nós tivemos um aperfeiçoamento no que diz respeito à legislação. Daqui para frente nós temos aí um conhecimento maior no que diz respeito à gestão do esporte, ao funcionamento econômico do esporte. Aí nós podemos melhorar a nossa legislação no que diz respeito aos sistemas de financiamento, permitindo que empresas possam participar. Infelizmente, eu tenho uma experiência particular no que diz respeito a fomento do esporte. Quando entrou o novo governo do estado de Minas, ele mudou a legislação no que diz respeito à arrecadação do ICMS, prejudicou alguns projetos que já estavam realizados, mas ainda não captados. Então, por causa da sanha do estado em querer arrecadar cada vez mais. Então, prejudicou aí, não só em Caratinga, mas várias cidades. A questão de projetos. A longo prazo. A longo prazo. Bom, Márcio, nosso tempo já se encerrou, né? Eu queria agradecer aqui a sua presença, nosso programa Painel Político. E espero aí que em breve você possa voltar aqui para a gente conversar mais. É um prazer, certo? Professor Dário. É um assunto muito interessante. Muito obrigado, Márcio. Bem, o Painel Político vai ficando por aqui. Nós voltamos em outra oportunidade pela Doctum TV.